Fala, minha gente, graça e paz, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Reino em Perspectiva, aqui da Rádio Visionária. Meu nome é Manuel Rodrigues, para você que não me conhece ainda, e estamos aqui nesse super episódio aqui, em nome de Jesus, diretamente do Estúdio Baruch, aqui na Galeria Conde de Sarzedas, na rua Conde de Sarzedas 149, no centro de São Paulo, no coração de São Paulo, a famosa Rua dos Evangélicos, é onde nós estamos gravando os nossos episódios dessa segunda temporada do nosso podcast, que está prometendo muito. Então pode esperar, vem muita coisa boa, muitos episódios maravilhosos, muitos testemunhos, muitas histórias. E hoje nós estamos trazendo aqui no nosso podcast um convidado super especial. Ele trabalha com odontologia, mas ele é especialista em harmonização facial, em botox, nesses procedimentos faciais, um dos melhores profissionais desse mercado. Dr. Silvio de Freitas está aqui comigo nesse dia, né? Seja você está nos assistindo de manhã, à tarde e à noite. Dr. Silvio, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo ao podcast Reino em Perspectiva. Obrigado a você, Manuel, pelo convite. É um prazer estar aqui. E como a gente gravou na chamada, essa é a minha missão. É difundir conhecimento técnico de uma forma simples para que todo mundo consiga entender sobre esses procedimentos estéticos, que são procedimentos que às vezes geram muita polêmica, né? Muitas dúvidas. Então minha missão é essa, e eu tô aqui para responder todas as perguntas aí sua, de todo mundo, para a gente elucidar cada vez mais essa área que é muito interessante. Que legal, obrigado por ter aceito o meu convite. Com certeza você vai ter muitos esclarecimentos sobre essa área. Então desde já, deixa o seu like imediatamente, já curta já esse vídeo, já compartilha, comenta o que você quiser, enfim, deixa a sua pergunta para posteriormente o Dr. Silvio possa até responder a sua dúvida aqui durante o nosso bate-papo aqui. Então, posteriormente, aí a gente vai enviar essas perguntas para o Dr. Silvio. Também você pode ouvir através das nossas plataformas digitais, o nosso podcast também através do Spotify, na Deezer, no YouTube e na Amazon Music. Então, você pode estar ouvindo esse episódio do nosso podcast Reino em Perspectiva, nesse episódio super especial aqui com o Dr. Silvio de Freitas. Quero agradecer desde já a Mônica da Show Gospel, que foi a nossa intermediadora, né, com esse contato com o doutor, e ele está gentilmente aqui cedendo o tempo precioso dele para poder nos atender aqui, poder a gente ter esse tempo maravilhoso de conversa aqui. Eu creio que vai ser legal demais. Doutor, primeiramente, quanto tempo já nessa área principalmente a harmonização facial, né, que hoje o senhor é um dos maiores especialistas nessa área. Conta pra gente um pouquinho da tua história, resumidamente, de como foi a paixão, né, por essa área aí. Legal, Manuel. Eu sou cirurgião dentista, né? Eu tô fazendo 28 anos de formado. Uau, doutor. Quase 30 anos de formado. Os meus primeiros 15 anos ali foi direcionado à odontologia convencional, vamos dizer assim, né? Que todo mundo conhecia da odontologia. Trabalhei com cirurgia por muito tempo na área da odontologia, com algumas especialidades da odontologia. E em 2010 eu fiz um dos primeiros cursos de toxina botulínica para cirurgião dentista. Então, isso em 2010. Já se vão aí 14 anos, né? 14 anos trabalhando nesta área. Na época, o cirurgião dentista só fazia toxina botulínica, era o único procedimento estético que a gente fazia fora da boca, né? Que a gente fazia na face do paciente. Era a toxina botulínica, com indicações terapêuticas, aquela coisa do apertamento, do bruxismo, e com indicações estéticas também. E aí foram se incorporando nessa especialidade outras técnicas, outras ferramentas que a gente vai falar bastante aqui ao longo do podcast. E aí, 14 anos trabalhando com harmonização. 2 anos depois eu comecei a dar aulas de harmonização facial. Uau! Numa escola de pós-graduação para cirurgiões dentistas, né, e profissionais da saúde aqui em São Paulo. Dei aula nessa escola de 12 até 18, e em 18 saí, me desliguei dessa instituição e comecei a fazer os meus cursos, né? Sim. E hoje temos um instituto ali no Campo Belo, na Zona Sul, que é uma clínica onde eu atendo os meus pacientes, mas também é uma escola
que é onde a gente desenvolve cursos de pós-graduação para profissionais da área da saúde, aí não só dentistas, né? Podemos falar depois também quais categorias profissionais podem fazer esses procedimentos. Cursos, então, de pós-graduação nessa área de estética de face, que hoje a gente chama de harmonização facial. Lá em 2010 nem existia esse nome. Nem existia esse nome. Na verdade, esse é um nome técnico que foi inventado recentemente, doutor? E foi cunhado esse nome, cara, pela odontologia brasileira. Olha. Isso me orgulha muito. E a odontologia brasileira é uma odontologia de referência mundial, né? É uma odontologia de qualidade, de referência, de avanço tecnológico, de desenvolvimento científico, aí uma das melhores do mundo. E o dentista, né, o cirurgião dentista brasileiro, depois que ele começou ali 2010, 2011, a abranger esse universo da estética de face, não só a estética intraoral, mas a estética extraoral, a gente foi construindo e cunhando esse nome, né, que a gente acabou consolidando como uma harmonização, ou seja, devolver a harmonia estética da face. Então aí o nome que ficou foi a harmonização facial, ou no nosso caso, a harmonização orofacial, que é harmonizar dentro da boca com fora da boca. Uau. E hoje nós somos referências também mundialmente conhecidas nesta área. Então, os nossos profissionais saem daqui para dar cursos e eu também já fiz várias vezes cursos fora do Brasil para difundir essas técnicas, e muitos profissionais de fora do Brasil vêm para cá para fazer cursos conosco nessa área de harmonização. Então, do jeito que nós fazemos aqui, com este nome, com esse formato, nesse volume, nessa intensidade, é só no Brasil que existe isso. Só no Brasil? Só. Obviamente, em outros países, esses procedimentos todos também são feitos, mas não com esse viés, não com esse cunho, não a classe odontológica, né, fazendo todas essas ferramentas juntas e harmonizando desse jeito dentro da boca, fora da boca, neste contexto. Quem criou esse contexto todo foi a odontologia brasileira. Isso eu tenho muito prazer de ter participado ativamente desse processo, dessa evolução. Os pioneiros nisso? Sim, a galera da HOF, né? Existe uma sigla, né, chamada de HOF, Harmonização Orofacial. Certo. Então a galera da HOF, agora vocês já aprenderam o que é HOF. Olha aí, ó. A galera da HOF me chama de um dos dinossauros da HOF, né? Hoje dá pra gente dizer com orgulho que pelo menos 50% dos profissionais que fazem, algum dia já fizeram algum curso ou assistiram alguma palestra comigo. Então, isso é muito gostoso de a gente ter noção, né? Às vezes nem eu tenho noção do quanto que isso repercute aí na carreira das pessoas e na vida profissional desses profissionais aí. Legal. Porque exatamente hoje a gente observa, né, doutor, como o senhor bem disse aqui, questão do odontologista, né? Porque a maior parte dos que hoje fazem, né, a questão de harmonização facial, trabalho, como o senhor falou, o ouro facial, né, partiu da odontologia. Por que exatamente foram os dentistas, podemos dizer assim, que começaram a buscar mais sobre isso? O senhor tem Claro. Sem querer criar uma polêmica entre as categorias profissionais, porque todos nós somos parceiros e colegas nesta área, né? Mas eu sempre costumo brincar, como eu dou curso para dentistas e não dentistas também, mas eu costumo brincar que o dentista é um bicho que gosta de fazer curso, que gosta de estudar, de se especializar. Eu tô para conhecer alguma categoria profissional que goste mais de se aprimorar e de fazer curso do que o cirurgião dentista. Então isso já é uma característica intrínseca da nossa categoria profissional. Quando a gente ampliou então esse universo, é óbvio que os médicos, né, algumas especialidades médicas já faziam vários desses procedimentos, mas aí os cirurgiões dentistas também
entraram nesta área de estética de face, começaram a fazer esses procedimentos, e essa área teve uma evolução técnica, científica muito grande. Puxa. Talvez se outras categorias não tivessem entrado para fazer esses procedimentos, talvez essa evolução tivesse sido mais lenta e mais gradativa. Mas exatamente porque os dentistas, depois os biomédicos, depois os farmacêuticos, depois os enfermeiros, depois os fisioterapeutas entraram nesta área e começaram também a fazer procedimentos de estética de face, é natural que se saia da zona de conforto e se busque cada vez mais a especialização, o conhecimento, a publicação de artigos científicos, a pesquisa, né? Sim. Então, o fato de termos várias categorias profissionais atuando contribuiu muito para o enriquecimento e para o desenvolvimento dessas técnicas da harmonização, né? Porque se uma outra categoria está fazendo, então vamos lá, eu vou me especializar cada vez mais, eu vou lutar aí com o mercado, que é de todos, assim. Mas para me diferenciar nesse mercado, para ter mais conhecimento, para desenvolver mais técnicas, e aí vários profissionais de várias categorias buscando esse desenvolvimento, a evolução das técnicas de estética de face foi absurdamente enorme, né? Foi Sim. gigantesca num período relativamente curto. Nós estamos falando de 2010 para 2024, 14 anos. Isso dentro de pesquisa, de ciência, de medicina, é um prazo extremamente curto, né? É uma evolução muito rápida. Então, hoje nós fazemos técnicas e procedimentos que a gente nem sonhava há 8, 10, 12, 14 anos atrás. Nós, estou falando todo mundo, todas as categorias, né? Médicos, dentistas. Então, isso teve uma evolução muito grande. E uma das primeiras, acho que a primeira categoria profissional, além dos médicos, que se aventurou nesta área foram os dentistas. E é por isso que talvez a gente tenha sido o estopim desse movimento todo. Muito interessante, doutor. E isso vê hoje a quantidade de profissionais que estão trabalhando nessa área, né? Claro, com essa orientação que é necessário, porque fazer uma harmonização facial é um procedimento delicado. Doutor, me explica pra gente, explica pra quem, por exemplo, é leigo totalmente no assunto. O que é harmonização facial? O que é especificamente essa técnica? E por que hoje está sendo tão feita, né? Hoje o crescimento tão absurdo, como você mesmo contou, esse boom, né? Podemos dizer assim, dessa técnica que está sendo tão difundida aqui na nossa nação. Legal. Primeira coisa, assim, não é uma técnica. Perfeito. São várias técnicas. E isso é uma confusão muito comum das pessoas que não são da área. E é muito importante a gente pontuar isso aqui. Perfeito. Então, a harmonização não é apenas uma técnica. É um conjunto de várias técnicas. Eu costumo brincar que é uma grande caixa de ferramentas. E cada uma dessas técnicas é uma ferramenta que nós profissionais temos para dar uma melhoria estética para o nosso paciente. O que eu brinco com os meus alunos é assim: se você tiver só um martelo na sua caixa de ferramentas para fazer tudo, tem coisa que você não vai conseguir fazer, e as que você conseguir, muito provavelmente algumas você vai fazer mais ou menos, você não vai conseguir fazer direito. Agora, se você tiver um martelo, um alicate, uma chave de fenda, você já vai conseguir fazer mais coisas e entregar um resultado melhor. Se você aumentar cada vez, quanto mais você aumentar esse número de ferramentas dentro da sua caixa de ferramentas, melhor você vai realizar o seu trabalho, mais resultado você vai entregar para o seu paciente e com mais segurança. Por isso que eu brinco que hoje a gente vem cada vez acumulando mais ferramentas dentro dessa grande caixa que é a harmonização facial. Eu posso citar algumas delas para que todo mundo entenda. Okay. Uma das mais conhecidas é a toxina botulínica, certo, que as pessoas conhecem com o nome comercial de uma das marcas, que é o Botox. Então, o Botox é apenas uma marca de toxina botulínica, tá? Certo. Existem mais 8 marcas no Brasil de toxina botulínica, além do Botox, né? Então, a toxina botulínica,
O ácido hialurônico, que é um material usado para fazer os preenchimentos faciais. Certo. Isso é uma confusão muito comum. As pessoas falam assim, ele fez a harmonização. E o que a pessoa fez foi colocar um monte de preenchedor. Então, se liga direto a palavra harmonização como sinônimo de preenchimento facial. Então, agora vocês estão entendendo que não é isso. O preenchimento com ácido hialurônico é apenas mais uma ferramenta dentro dessa caixa. Sim. Então, toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores de colágeno, fios de colágeno e de sustentação. Certo. Nós temos cirurgias, né, estéticas de face que podem ser feitas também. Nós temos tecnologias que são aparelhos, equipamentos, como ultrassom microfocado, que as pessoas conhecem como Ultraformer. De novo, é uma marca só de ultrassom microfocado. Nós temos aí uma série de aparelhos. Lasers, né, para fazer esse tratamento. Endolasers, que é um laser que a gente dispara dentro do tecido gorduroso. Posso explicar depois como é que ele funciona. Claro. A gente engloba também procedimentos na pele, como peelings, tratamento de manchas, fechar poros, cicatrizes de acne. Então, uma série de tratamentos pela pele, um tratamento mais superficial. Olha como esse universo ele é amplo, né? A nossa caixa de ferramentas, a gente teve que ir aumentando ela, porque começou a não caber, né? As ferramentas lá dentro. E hoje a gente tem aí um universo, né? Eu costumo dizer que a harmonização facial é um universo gigantesco, de várias técnicas de estética. E é muito importante, aproveitando o seu gancho, que as pessoas tenham noção disso e também tenham noção de que um procedimento estético, ele não deixa de ser um procedimento de saúde. Certo. E que envolve riscos, né? Alguns um risco maior, outros um risco menor, como qualquer procedimento tem o seu risco. E por ser um procedimento de saúde e que envolve riscos, ele tem que ser executado por um profissional que seja capacitado e habilitado legalmente para realizar esses procedimentos. Perfeito. Isso é muito importante porque há pouco tempo atrás todos nós vimos aí na mídia pessoas que tiveram problemas sérios e que vieram até a óbito por procedimentos estéticos realizados por pessoas que não eram profissionais da área da saúde e que não tinham o treinamento e a habilitação necessária para realizar esses procedimentos. E aí os riscos são muito maiores, né? Então, é nesse sentido que é importante a gente orientar as pessoas em como procurar um profissional para realizar o seu procedimento estético. Isso é fundamental. Procure saber a categoria profissional dessa pessoa. Então, se ele é médico, ou dentista, ou biomédico, ou farmacêutico, ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, que são as categorias que fazem a maior parte dos procedimentos. Se ele tem treinamento, se ele tem uma especialização, um curso de especialização nessa área. Conversar pode ser até pelo Instagram, né? Em ver as pessoas que seguem esse profissional no Instagram, que interagem com ele, conversar. Os clientes, né? Isso, chamar por direct essas pessoas. Você fez um tratamento com o Dr. Fulano de Tal, como é que foi o tratamento dele? Me dá alguma referência. Buscar referências, buscar indicação de pessoas que já fizeram um tratamento com esse profissional, para que você tenha certeza de que você está fazendo um tratamento que é um tratamento de saúde com um profissional que seja qualificado e habilitado para isso. Certo. Doutor, quais são os existe pré-requisitos em relação a uma pessoa? Eu vou fazer uma harmonização facial, mas eu preciso ter alguns pré-requisitos. Quais seriam esses pré-requisitos? Você falou, eu tenho que confundir com o pessoal. Você. É você. Então eu vou falar você, senão ele vai me dar vai me chamar a atenção aqui. Mas quais seriam esses pré-requisitos? Existe
existe Pro profissional ou pro paciente? Pro paciente. Isso Pro já paciente? em relação ao paciente. Tá. Quais são esses pré-requisitos para isso aí? Pode depois, já da sequência, então eu vou emendar. Os pré-requisitos pro profissional ser habilitado a fazer esse tipo de procedimento. Então, Já vamos abranger os dois lados. Beleza, então vou começar de trás para frente. Vou começar dos profissionais, Perfeito. tá? Então, eu comentei algumas categorias profissionais, tá? Sim. Entre elas, os médicos e os cirurgiões dentistas, todos eles podem fazer. Então, todos os médicos e todos os cirurgiões dentistas podem fazer esses procedimentos, desde que eles tenham um curso preparatório, um treinamento, obviamente, para realizar esses procedimentos. Perfeito. Então, do mesmo jeito que um cardiologista, tá? Ok. Se ele quiser fazer Botox, ele pode fazer. Ele não tem nenhuma restrição legal. Tá. Mas é óbvio que ele não vai fazer se ele não tiver treinamento para isso. Se ele não souber fazer. Exatamente. Então ele pode ser um cardiologista, mas ele faz algum curso, algum treinamento e pode fazer o procedimento. O cirurgião dentista é a mesma coisa. Ele pode ser um endodontista, que é um especialista em tratamento de canal, por exemplo. Estou dando uma hipótese. E se ele quiser fazer Botox, ele também pode, ou qualquer uma daquelas técnicas. Ele, obviamente, tem que fazer um curso preparatório, ter conhecimento para fazer, e ele pode fazer. As outras categorias profissionais que eu citei, então biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros e fisioterapeutas, eles têm que fazer necessariamente uma especialização em estética. Ok. Então, além do curso de graduação da faculdade, eles têm que fazer necessariamente uma especialização em estética para poder executar esses procedimentos. Ok. Então, a gente usa a palavra estetas. Então, são biomédicos estetas, enfermeiros estetas e assim por diante. Farmacêuticos estetas e assim por diante. Então, esses são os pré-requisitos dos profissionais. Dos pacientes, não tem pré-requisito. Não tem pré-requisito. Qualquer pessoa pode fazer a harmonização. É óbvio que uma pergunta muito comum é a questão da idade, né? Sim, claro. A partir de que idade pode fazer? É uma outra coisa que não tem restrição, né? Então, obviamente que um paciente jovem, né, um adolescente ou um adulto jovem, ele normalmente não tem aí grandes problemas estéticos a serem trabalhados. Então, é a menor parte do nosso público, a não ser algum adolescente ou jovem adulto que tem aí alguma característica estética de face que não o agrade e que ele queira melhorar. Não tem nenhuma contraindicação. Se ele for menor de idade, tem que estar, obviamente, autorizado pelos pais responsáveis, que são maiores de idade, e ele pode fazer o procedimento. Então, eventualmente, um adolescente que queira corrigir um pouquinho o formato do nariz, ou o lábio, ou alguma coisa mais pontual, né? Perfeito. A partir dos 30 anos de idade, mais ou menos, a gente começa a ter um fenômeno na nossa face que é inexorável, que acontece com todo mundo, que é começar a aparecer os sinais do envelhecimento na face. Então aí é onde a gente tem o maior número de pacientes, né? Onde a gente começa a tratar e a prevenir os sinais do envelhecimento na face. Isso é uma grande área de atuação da harmonização. Então, aí, a partir dos 30, 30 e pouco, e aí não tem limite de idade. Não tem limite de idade. Não tem limite de idade. Então, voltando na sua pergunta original, não temos pré-requisito. Obviamente, um profissional da saúde vai avaliar a questão de saúde de cada paciente, se tem algum problema de saúde, se tem algum problema de saúde crônico, se tem alguma questão de saúde que impeça de fazer o procedimento, né? E é exatamente por isso que precisa ser um profissional de saúde habilitado, porque ele tem condição de fazer todo esse levantamento de saúde do paciente e ver se aquele paciente está apto a fazer os procedimentos. Perfeito. É interessante porque às vezes há diversas situações, né, de pacientes que com certeza você já deve ter atendido em relação
pô, eu tenho um problema de saúde, um certo problema de saúde. Vai, eu tenho um diabético, eu tenho hipertenso, diabético, tem algum problema cardíaco, né? Algum problema de pulmão. Isso há riscos se claro, tiver, né? Claro. Qualquer procedimento de saúde, como a gente falou anteriormente, ele envolve riscos, tá? Qualquer um, tá? Eu posso fazer uma simples toxina botulínica e se eu não avaliar com clareza antes se esse paciente pode ter alguma alergia a algum dos componentes, esse paciente pode ter uma reação alérgica importante no pós-procedimento. Percebe? Então, desde os procedimentos mais simples até os mais complexos, como uma cirurgia, por exemplo, a gente sempre tem que avaliar as condições de saúde do paciente e avaliar os riscos do procedimento. Sim. O que a gente comenta é que a maior parte dessas técnicas, o risco delas são muito pequenos, tá? Muito baixos, são técnicas muito seguras. A gente chama de minimamente invasivas, certo? A não ser as cirurgias, né? Que aí são um pouco mais invasivas. Mas são todas, com exceção das cirurgias, minimamente invasivas, onde o risco é muito baixo, o risco de uma reação alérgica é muito baixo, o risco de uma intercorrência depois do procedimento também é muito baixo. E o profissional, estando habilitado e treinado, vai saber identificar aquele paciente que pode ter eventualmente um risco maior para esse procedimento ou aquele, e ou tomar providências para minimizar esse risco, ou contraindicar o procedimento. Falou, olha, você, por conta disso, não é indicado fazer esse tipo de procedimento. A gente vai buscar outra opção. Perfeito. Né? Essas próprias técnicas, existem certos tabus. Acho que muita gente, quando vê assim de fora, né, vê que existe alguns tabus em a pessoa poder fazer, né? Como o senhor vê isso? Como você vê isso? Eu tô com esse cacuete, tá? Como você vê isso? Hoje está sendo realmente quebrados esses tabus. Muitas pessoas estão tirando esses paradigmas em relação a poder mudar a sua face, a sua aparência. Eu queria que você explicasse pra gente. Por isso que nós estamos aqui, né? Para quebrar esses tabus. Exato. Exatamente, para levar esclarecimento. É uma característica muito comum de nós, todos seres humanos, de ter medo do desconhecido, né? Daquilo que a gente não conhece. Então, o objetivo é levar conhecimento, é levar esclarecimento, porque a partir do momento que você conhece, né, você entende quais os riscos maiores ou menores e você deixa de ter medo. Não é mais um fantasma, não é mais o desconhecido, não é mais alguma coisa que está abstrata. Ela se concretiza na sua mente e você aí deixa de ter aquele medo infundado, aquele medo infantilizado. Eu tenho medo, por quê? Não sei, porque eu tenho medo. Né? Então, não é assim que funciona. Eu tenho medo do quê? Né? Tem muitos pacientes ainda que viram e falam, eu tenho medo. E a minha pergunta é, você tem medo do quê? Você tem medo do procedimento? Você tem medo do resultado? Vamos entender um pouquinho melhor onde está esse medo. Porque às vezes algumas pessoas têm medo do procedimento em si. Será que vai doer? Será que vai ficar doendo depois? Será que vai inchar? Será que vai ficar roxo? Né? Então as pessoas podem ter medo do procedimento em si. Outras pessoas têm medo do resultado, né? Será que vai mudar demais o meu rosto? Será que eu vou ficar artificial? Será que as pessoas vão me reconhecer na rua? Será que os meus familiares e os meus amigos não vão olhar para mim e me achar fake? Me achar artificial demais, né? Nossa. Então esse é um outro medo muito comum. Então, os tabus que a gente tem que ir quebrando, né, com muito conhecimento e com muito esclarecimento, são nesse sentido. Né? Dizer que o procedimento em si não é necessário que você tenha medo. A gente orienta, esclarece. Na parte do procedimento, a gente faz da forma mais confortável possível para o paciente, com técnicas anestésicas, né? De maneira mais rápida possível, para que o desconforto de um procedimento, maior ou menor, seja o mais breve possível para o paciente. Então, não há que se ter medo do procedimento. Certo. Do resultado, deve-se ter medo, sim.
Então aí é mais um motivo para a escolha do profissional que vai fazer. Porque eu entendo a harmonização facial como aquela técnica ou como aquele conjunto de técnicas que não transforma você em outra pessoa. Certo. Que apenas melhora algumas características da sua face, te dando mais harmonia, mas da forma mais natural possível. Essa é a ideia. Então aí a gente quebra um pouquinho aquele tabu dos exageros, Manuel. Olha. Porque isso é uma coisa muito constante pra gente. As pessoas que têm receio do exagero, tá? Sim. E aí o meu posicionamento é assim, olha, aquilo, ou o exagero, que todos vocês veem na internet, nas redes sociais, na televisão, que ficou exagerado, que ficou com a boca muito grande, que preencheu demais, que ficou feio, aquilo não é a técnica. Aquilo é o exagero da técnica. Então, qualquer técnica que você faça de maneira exagerada vai ficar feio. Olha isso. E o problema verdade. não é a técnica. O A problema técnica foi bem, vamos dizer, bem executada, O porém... problema é que foi exagerado. exagero. Tá? Então, é assim, isso vale para qualquer coisa, né? Na verdade, isso vale para qualquer coisa na vida, né? Tudo que for exagerado não é bom, né? Nem água, certo? Nem nenhum medicamento, nem nenhuma emoção, nem nenhum sentimento, né? Tudo aquilo que for exagerado não é saudável, não é legal. E nas técnicas de harmonização também. Então, se o profissional ou o paciente, ou os dois, perdem essa noção do exagero, é aí que a gente tem essas situações do paciente ficar sobrecorrigido, de ficar exagerado, de ficar meio artificial, de ficar meio fake, né? Então, a harmonização de verdade, no meu entendimento, dentro daquilo que eu prego, daquilo que eu faço, daquilo que eu ensino para os meus alunos, ela tem que ser o mais natural possível. Ok. O preenchedor é aquela técnica que mais muda, né? Sim. Que mais, evidentemente, ali de uma hora para outra muda a face. Então, Sim. sabe o que eu falo para o meu paciente? Eu falo assim, olha, se eu fizer um preenchimento em você e você sair na rua ou chegar em casa e as pessoas olharem e falar, nossa, que bonito que ficou o seu preenchimento, para mim já não prestou. Ah, Você entendeu? Porque eu quero que as pessoas te vejam mais bonito sem saber o que você sem saber o que foi feito. Exatamente. Tem que ser uma coisa, uma coisa, não vou dizer Discreta. É gradual e constante e natural. Esse, para mim, são 3 pilares fundamentais da harmonização facial. Ela tem que ser gradual. Então, não adianta eu pegar o seu rosto e querer de uma hora para outra sair daqui para chegar aqui, né? Não fica bom, tem uma mudança muito repentina e às vezes não fica legal. Então, ela tem que ser gradual. Ela tem que ser constante, porque os procedimentos que a gente faz, todos eles, ou 90% deles, são temporários. Perfeito. Então a gente tem que fazer, depois fazer de novo. Eu costumo brincar que é como academia. Você parou de treinar, você para de ter resultado. Perfeito. Você parou de fazer harmonização, procedimento de harmonização, você vai parar de ter resultado. Vai durar um tempo, depois acabou o resultado. Então ela é natural, ela é constante, tá? E ela o que eu falei primeiro? Esqueci já. Ela é gradativa. Ela é constante e ela é natural. Tá? Sem mudar demais a sua face. Esses aí são os 3 pilares da harmonização. Muito bom. Estamos aqui com o Dr. Silvio de Freitas, que é um dos maiores especialistas no Brasil sobre harmonização facial, sobre técnicas, né, em relação à face, né, podemos dizer assim. E eu tô aprendendo aqui. Na verdade, eu sou absolutamente leigo aqui, doutor, mas eu tô podendo aprender um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto, que é, como a gente já falou, abrangeu esse assunto um pouco. Tem alguns tabus, tem algumas polêmicas, muita gente fala, né, a respeito disso. Vamos quebrar todos. Vamos quebrar todos aqui. Vamos Isso lá. aí pode ter certeza. Se você tiver a sua pergunta depois
Depois, durante esse bate-papo, você pode deixar a sua pergunta, depois eu vou repassar essas perguntas para o Dr. Silvio, para você poder ter esses esclarecimentos, quem sabe até ser um cliente aí, futuro aí do Dr. Silvio. Dr. Silvio, uma das principais, eu posso dizer assim, é a questão essas marquinhas na testa que a gente às vezes tem, que eu tenho, por exemplo, eu tenho essas marquinhas na testa. Isso é fácil de corrigir? É uma das técnicas mais comuns dentro da harmonização facial? Sim, é uma das queixas mais comuns, né? De todas as pessoas. Passou ali dos 30 e poucos, né? A gente acabou de passar, né? Na verdade? Exatamente, né? Passou um pouquinho. Passou um pouquinho. Bem pouquinho. Depois ali dos 30 e poucos, a gente faz os movimentos. Ó, a minha não faz muito porque tem botox, né? Então a gente faz os movimentos, principalmente levantando a sobrancelha e dá aquela enrugada na testa. Ou sorrindo, dá aquela enrugada aqui no tal do pé de galinha, ou aqui embaixo dos olhos. Quando a gente é jovem, a gente faz o movimento e faz a ruga, só que eu voltei, ela some. E também não tem tanta ruga, porque a pele tem muita consistência, tem muito colágeno, é uma pele jovem, elástica, firme, né? Com o passar do tempo, infelizmente, isso vai mudando. Então a pele começa a ficar menos firme, menos elástica, com menos colágeno. Então aí aquele movimento, aquelas rugas começam a aumentar, se tornar mais visíveis. E mais do que isso, aquela ruga que só aparecia quando você fazia o movimento, ela já começa a aparecer um vinco na pele, mesmo sem você fazer o movimento. Então, você em repouso, a pele já começa a dar aquela vincadinha aqui, 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 não é isso? Verdade. Então, o Botox, ou a toxina botulínica, ela paralisa o músculo. Certo. Essa é a finalidade da toxina. Isso. Okay. E é por isso que esse medicamento, essa droga, ela tem um monte de indicações na área da saúde. Um monte. Inclusive terapêuticas. Não é só estética não, tá? As indicações estéticas são só uma parte das indicações da toxina botulínica. Tem muitas indicações na área médica, muitas indicações de uma maneira geral na área da saúde. Mas ela paralisa músculo. Então, se eu coloco nos músculozinhos aqui da face no lugar certo, na dose certa, quantidade certa, ela vai paralisar o músculo. Aí eu não consigo mais fazer aquele movimento de enrugar, que nem você está fazendo aí agora. Eu não consigo mais fazer aquele movimento de enrugar a testa, de enrugar aqui a lateral. Então, eu não faço aquela ruga dinâmica, não dobra mais. Entendi. E aí, como ela não dobra mais, eu vou evitando que aquele vinco na pele se forme. Então, nesse sentido, o Botox, ou a toxina botulínica, tem muito essa questão preventiva de evitar aquelas marcas estáticas na pele, onde a pessoa, sem fazer o movimento, está em repouso, já está tudo marcado. Entendi. Tá? Começando a fazer na idade certa, que é ali depois dos 30, 30 e pouco, 35, onde essas marcas são mais evidentes, e vai começar a vincar a pele. Se a gente começa a fazer aí, a gente vai retardando, jogando cada vez mais para frente o aparecimento desses vincos estáticos na pele. Mas, sem dúvida, é uma das aplicações que as pessoas mais nos procuram para fazer a tal da toxina botulínica nas marquinhas de testa, pé de galinha, no nariz, né? E melhorar essas ruguinhas aí. Certo. Explica para nós algumas técnicas das mais comuns que você recebe procurado, que as pessoas te procuram, as técnicas mais comuns. A gente falou de uma delas, que é as marcas de expressão na testa, mas eu queria que o senhor citasse outras que sejam que muita gente procura. Vamos lá. Além da toxina botulínica, né, do Botox, para essas marcas de expressão, muita gente me procura por conta do tal do bigode chinês, né? Aquela marca que começa a aparecer aqui, ou então a ruga de marionete, que é aquela marca que começa a aparecer aqui, né? Certo. Ou então o bulldogzinho começa a cair, começa a sobrar uma pelinha aqui, uma quedinha, uma gordurinha aqui do lado, né? Veja que são sinais inerentes ao envelhecimento. Certo. Certo? Então,
muitos pacientes me procuram também com essa queixa. Da começo do aparecimento dessas marcas, né, dessas rugas, que a gente chama de rugas gravitacionais. Ok. Por que são rugas gravitacionais? Gravidade, né, tem a ver com queda, com gravidade. Perfeito. E isso está totalmente relacionado ao envelhecimento. Então, com o passar do tempo, a nossa pele vai ficando menos firme, mais flácida. Os ossinhos aqui, ó, internos da face, que dão sustentação, eles vão diminuindo, então perde sustentação. A gordurinha que a gente tem aqui debaixo da pele, que dá sustentação, também vai caindo e vai derretendo. Então, tudo isso faz com que, o passar do tempo, os tecidos aqui da face, dessa parte que a gente chama de terço médio da face, Sim. então terço superior, terço médio, terço inferior. Ok. Os tecidos dessa região do terço médio da face, aqui da maçã do rosto e tal, com esse processo de envelhecimento, eles vão caindo, descendo. E aí, quando eu tenho essa queda, né, desses tecidos da pelezinha e da gordura, é aí que começa a aparecer aqui, ó, o tal do bigode chinês, a marionete, o bulldog, porque os tecidos daqui do terço médio da face, ó, todo mundo já tá aprendendo até o que é terço médio e terço aí, ó. Tá vendo? Eles descem. E aí começa a ter esses sinais na face que eu comentei com você. Por isso que uma queixa muito comum depois das rugas da testa, que é o tal do bigode chinês, a gente explicando para você e a gente explica para todos os pacientes que eu vou preencher com ácido hialurônico. Certo? O ácido hialurônico é um material, é um gel que a gente coloca na pele, no rosto e preenche para dar volume, para ganhar volume, preencher. Perdão. Só que a gente não preenche aqui, né? Onde formou o sulco. Tô dando aula de preenchimento já aqui, ó. Aí, ó, uma aula grátis para vocês. Um hein? pequeno, tá vendo? Você que é profissional da saúde, já pega a visão aí, ó. É isso aí. Eu não posso preencher aqui, porque se eu preencher aqui, vai pesar ainda mais. Vai cair ainda mais. Então, para melhorar esse lugar, eu tenho que preencher aqui, ó. Lembra do terço médio? Sim. Aquilo que caiu, eu tenho que preencher aqui para reestruturar isso de novo, ó. Aí acabou, sobe de novo. Sobe novamente. Acabou o bigode chinês, acabou a marionete. Reestrutura a face, né? Sobe o rosto, aquilo que caiu. Então não é para transformar você em outra pessoa. É para fazer com que você se pareça com você mesmo 10 anos atrás, 15 anos atrás. Entendeu? Entendi. Então o ácido hialurônico preenchimento é talvez a segunda queixa mais comum que a gente tem no consultório. Também para essa questão, a gente tem outra ferramenta, que são os fios. Os fios que a gente coloca no rosto para fazer colágeno e para dar essa subidinha também. Então perceba, se eu uso o Botox para relaxar os músculos, aí eu uso os preenchedores para devolver a arquitetura do rosto, vamos dizer assim. E depois eu uso os fios para terminar de dar uma subidinha na pele. Você entende o porquê da somatória de ferramentas? Entendo. Cada um fazendo uma coisa diferente, o resultado final é muito bom. Uau, é verdade. Por isso que eu digo que na harmonização não tem a palavra ou, tem a palavra e. Então não é eu vou fazer botox ou preenchimento ou fio. Não. Eu vou fazer botox e preenchimento, e fio, e bioestimulador de colágeno, e laser, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Perdão, porque quanto mais ferramentas eu utilizar, lembra? Sim. Melhor vai ser o meu resultado. Muito interessante. Você recebeu uma aula grátis aqui. Quem é profissional da saúde recebeu uma aula grátis. Quem
quer ser futuramente um paciente, ó, tá aqui algumas técnicas bem interessantes que você vai deixar o seu rosto ainda melhor aí. Você já é bonito, você vai ficar mais ainda, né? Isso aí. Dessa maneira. O Dr. Silvio, muita gente, principalmente, vamos agora colocar as mulheres nesse fato ali, nesse bolo aqui. Vamos colocar as mulheres no fato. Muitas das mulheres fazem essa questão do preenchimento labial. Sim. Né? É uma técnica muito comum dentro disso. E é a técnica mais comum para mulheres, assim, o preenchimento labial, ou existe outras que são mais que o próprio preenchimento labial? É uma das. É uma das mais comuns do público feminino, é o preenchimento de lábio. Aham. E por incrível que pareça, de homens também, tá? De homens? Também, porque Uau. também se faz preenchimento labial em homem. Isso não é um privilégio. Outro tabu que está sendo quebrado. Exatamente, e exclusivo Olha. das mulheres, não. Aham. Óbvio que dos meus pacientes todos, talvez 85%, 90% sejam ainda mulheres. Perfeito. Tá? Mas os homens também estão ficando cada vez mais vaidosos e se preocupando com a aparência, com a estética e assim por diante. Mas voltando para o universo aí feminino, é uma das técnicas que as mulheres mais procuram. Né? E aí, voltamos naquela máxima. O problema não é fazer o preenchimento, o problema é o exagero. Sim. Então, é ácido hialurônico, é preenchedor que a gente coloca. Então, a gente preenche os lábios com um preenchedor que é o ácido hialurônico. Existe uma medida, existe uma dose, existe um limite até onde fica bom e onde dali para frente fica exagerado, né? Então, aí cabe ao profissional da saúde entender em cada paciente, em cada lábio, em cada estrutura de lábio, quanto de ácido hialurônico é possível colocar naquele lábio para que ele fique bonito, sem ficar exagerado. Sempre aí a questão da naturalidade voltando à tona, tá? Sabe uma coisa que eu tenho que falar muito, Manuel, no meu consultório? Sim. É não. Verdade. Por incrível que pareça. Olha. É falar não. Falar não assim, olha, eu não vou fazer mais. Porque se eu fizer mais, vai ficar feio. Vai ficar famoso exagero. Exagero. Então, e é meu papel falar não. Porque uma grande parte daqueles exageros que você vê por aí, que vocês veem por aí, nas redes sociais, na televisão, sabe aqueles casos que ficaram exagerados? Perfeito. Uma grande parte desses exageros, ele não acontece de uma vez. Vou te contar como é que é. Como seria? Eu faço um preenchimento. E aí a paciente vai embora, a paciente ou o paciente vai embora, ele se acostuma com aquele novo resultado, aí ele volta falando, eu quero colocar mais. Aí eu faço mais. Aí ela, depois de um tempo, se acostumou com aquele resultado, aí ela volta, eu quero fazer mais. Não estou dizendo que é todo mundo, claro. Mas tem alguns pacientes, um determinado perfil de pessoas que acabam caindo nesse círculo vicioso de querer fazer mais e fazer mais e fazer mais. Então, muitas vezes, isso surge do próprio paciente, que ele perde um pouquinho a noção da estética ou daquilo que ele se vê, ou da forma com que ele se vê. Aí existe uma série de situações, né? Existe um caso extremo que é chamado de dismorfismo. Dismorfismo. Isso. É a pessoa que está magra e se acha gorda, é a pessoa que está bonita e se acha feia, é a pessoa que ela não consegue se ver no espelho da maneira que ela é, tá? Sim. Não, obviamente isso é um caso específico, não é todo mundo, né? Mas muitas vezes esse exagero vem do paciente. Eu quero fazer mais. E muitas vezes eu tenho que falar não. Eu não vou fazer mais. Há um tempo atrás uma paciente falou para mim, não, mas eu quero fazer mais. Eu estou pagando, eu vou pagar. Eu quero fazer mais. E o meu posicionamento foi o seguinte, eu não vou fazer. Mas por que você não vai fazer? Eu não vou fazer porque se eu fizer vai ficar exagerado, vai ficar feio, muito provavelmente você vai se arrepender depois, tá? E pior ainda, você vai sair por aí falando que fui eu que fiz.
né? É o meu nome. Exato. É o seu nome, é o seu nome que está em jogo. Exatamente. E a minha consciência da segurança para o paciente, que muitas vezes esse exagero também leva a intercorrências, certo? Sim. Então é o meu nome, a minha noção do exagero e a minha noção do risco para o paciente de se colocar mais e mais, que vai aumentar o risco desse paciente ter um problema de saúde na região do procedimento e assim por diante. Então, uma das coisas que eu falo semanalmente no meu consultório é não vamos fazer mais não, tá bom assim, não vamos exagerar, né? Essa é uma situação bastante comum, por incrível que pareça. Às vezes até mesmo o próprio não, né? A forma de falar o não, vamos, deixa dessa, não vamos mexer no time que tá ganhando, melhor deixar assim, né, doutor? Acho que isso é um desafio, mas é até, por um certo ponto, um desafio para vocês, mas né, você sabe por quê? Porque como professor, eu falo para você que é o seguinte, eu consigo ensinar a técnica. Perfeito. Então, você profissional da saúde que quer fazer a harmonização, que quer realizar esses procedimentos, você pode ir lá no nosso instituto, eu vou te dar aula, eu vou te ensinar a fazer o procedimento, mas eu não te ensino o bom senso. Perfeito. O bom senso e a estética, o bom senso estético e o bom senso de saúde é de cada um. Então, isso é uma coisa que tem que partir do profissional e entender até que ponto dá para ir e até que ponto não dá para ir. Vai ficar exagerado. Perfeito. Doutor, você... Eu tô... Tem que parar com isso. É você. Tem uma especialização também em harmonização através de soroterapia. Explica um pouquinho para nós o que é esse tipo de procedimento e para quais finalidades ele é mais útil. Legal. A soroterapia é mais uma ferramenta. Exato. Certo? Mais uma ferramenta aí para vocês. Dentro desse arsenal aí. E a soroterapia não é nenhuma novidade, né? A soroterapia já é feita na medicina, na área da saúde, já há bastante tempo. A soroterapia nada mais é do que uma suplementação alimentar. Ok. Tá? Então você deve fazer, se não faz, faça suplementação alimentar. Por quê? A gente não tem na nossa dieta, na nossa alimentação, né, todos os nutrientes de forma ótima, né? Por melhor que seja a nossa dieta alimentar, a nossa alimentação. Então, o que é a suplementação? A suplementação é você dar para o seu organismo nutrientes que às vezes você não teve de uma quantidade excelente na sua dieta alimentar. Então, sais minerais, vitaminas, né, aminoácidos, que são os tijolinhos ali para construir as proteínas, certo? Então, todos esses são componentes, são nutrientes que a gente pode suplementar, tá? A mais comum lá, que todo mundo faz, é a vitamina C, né? Você está suplementando, você está tomando uma vitamina que às vezes você não ingeriu na sua dieta, ou não ingeriu comendo frutas, né, verduras, legumes, como sucos que tenham de limão, de laranja, que tem vitamina C bastante, acerola. Então você não tem isso na sua alimentação na quantidade certa, então você toma uma vitamina C para suplementar, né? Então, os suplementos mais comuns são os suplementos vitamínicos, né? As vitaminas. Só que, além de suplementar via oral, que a gente pode fazer também, a soroterapia é uma suplementação via endovenosa, através de um soro, né? Como se você fosse lá, que estivesse lá no hospital, lá internado, ou no pronto-socorro, que pega um acesso na tua veia e corre um soro fisiológico ali com alguns nutrientes, certo? Com algum medicamento, com alguns nutrientes. Sim. A gente faz isso com os suplementos, né? Então eu suplemento via soro, por isso que o nome é soroterapia. Eu suplemento via soro nutrientes que vão favorecer uma série de coisas. Aquilo que é o meu objetivo naquele tratamento do meu paciente. Como que eu uso isso na harmonização? Tem vários processos na harmonização que eu quero fazer uma bioestimulação de colágeno. Agora o assunto foi profundo. Olha, vamos lá. Agora, Presta atenção e vem comigo. Vamos lá.
Colágeno da pele. Ele vai diminuindo. Lembra do processo de envelhecimento? Sim, perfeito. A pele vai ficando mais flácida. Então vai perdendo colágeno. E eu quero aumentar o colágeno. Não adianta você tomar colágeno, não tem como eu injetar colágeno em você. Colágeno é uma proteína sua que o seu corpo tem que fabricar. Do mesmo jeito que músculo, pele, unha, cabelo, certo? Sim. Osso. Então são proteínas que a nossa pele tem que fabricar. O colágeno a gente precisa fabricar. Células da nossa pele fabricam colágeno. E a gente vai ficando cada vez mais flácido porque essa produção vai caindo com o passar do tempo. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Então eu quero estimular a minha pele a fabricar colágeno, tá? O que essas células usam para fabricar colágeno? São aqueles tijolinhos que eu falei para você antes. São os aminoácidos. Aminoácido é aquilo que a gente absorve no sangue quando a gente come as proteínas. Então, você comeu lá uma proteína, né? Uma carne, um queijo, um ovo. Você comeu, ingeriu uma proteína. No seu sistema digestivo, essa proteína ela é quebrada em aminoácidos, que são esses tijolinhos. Para o teu sangue, vai entrar os aminoácidos. E esses vão ser utilizados para construir as tuas proteínas no corpo inteiro. Para fazer músculo, para fazer cabelo, para fazer unha, para fazer onde tiver precisando fazer. Certo? Perfeito. Vão usar esses tijolinhos chamados aminoácidos. Quando eu quero bioestimular o colágeno na pele, essas células precisam desses tijolinhos para construir o colágeno. Tá? E na sua alimentação, por melhor que ela seja, você não ingere todos os aminoácidos essenciais no nível correto. Perfeito. Então, o que eu faço? Coloco eles no soro. Deu para entender? Entendi. Coloco essa suplementação de aminoácidos essenciais no soro no momento que eu estou fazendo o tratamento de bioestimulação no seu rosto. Uau. Que naquele momento eu quero construir colágeno. Eu preciso dos tijolinhos. Então eu coloco os tijolinhos no teu sangue, na tua veia, junto com o soro. E aí Olha as que células que interessante. fabricam o colágeno na pele têm ali os tijolinhos, tem o insumo necessário para elas fabricarem mais colágeno de uma maneira mais eficiente. Então, isso é uma das formas que a gente usa a soroterapia. Uma outra forma muito importante, uma outra da soroterapia, são nutrientes que são, por exemplo, antioxidantes. Ok. Os antioxidantes, eles eliminam radicais livres, eles desintoxicam o nosso organismo, desinflamam o nosso organismo, né? Então, são antioxidantes. Diversos alimentos, né? Fontes de nutrientes têm antioxidantes, né? A vitamina C é um antioxidante e assim por diante. Um elemento que está muito em alta na soroterapia se chama ácido alfa-lipoico. Certo. O ácido alfa-lipoico, ele é assim umas 50 vezes mais potente como antioxidante do que a vitamina C. Então, ele é um nutriente muito importante que tem uma capacidade como antioxidante absurda. E o ácido alfa-lipoico, você fala para mim, Silvio, mas eu não posso ingerir um nutriente que tem alfa-lipoico? Pode. Um dos alimentos que mais tem ácido alfa-lipoico é o espinafre. Então, você pode comer espinafre. Só que para chegar no nível de alfa-lipoico que eu ponho no teu soro, você precisa comer 1,5 kg de espinafre por dia. Não tem, impossível. Entendeu? Você não vai comer 1,5 kg de espinafre por dia. Entendi. Então, como você não vai comer 1,5 kg de espinafre por dia, eu coloco o alfa-lipoico no soro. Ele organiza, melhora o seu organismo como um todo. Aí não estou mais visando só a harmonização facial, eu estou visando todo o seu metabolismo. Então vai te desintoxicar, vai te desinflamar, vai melhorar todos os seus sistemas e todo o funcionamento do seu organismo. Melhorando tudo, melhora aqui também, que é o meu objetivo. Muito interessante aqui o Dr. Silvio de Freitas nos apresentando aí algumas técnicas, né, para harmonização, um assunto bem. Você viu que dá para bem gravar complexo. uns 10 podcasts. Eu tô vendo aqui que se deixar o podcast vai durar pelo menos umas 5 horas aqui, tem assunto a dar e vender aqui. Mas a gente tá caminhando aqui para a parte final. Queria, doutor, que o senhor
colocasse aqui quais as outras técnicas de novidades. Assim, existe já novidades dentro dessa área? Quais as coisas mais, o que está mais atualizado, que já está sendo passado aí, que está sendo visualizado aí para os brasileiros aí? Essa é uma área, Manuel, que a cada semestre surgem coisas novas. Uau. E surgem técnicas novas, aparelhos novos, tecnologias novas, medicamentos novos, substâncias novas. Então, é uma área assim, ó, se você não gosta de estudar, profissional da saúde, não entra para essa área, não. Tá? Ó, já fica aí. Porque, assim, imagina a gente que dá aula disso, né? Então, eu tenho que, obrigatoriamente, é minha obrigação estar antenado a tudo que aparece nesse mercado, né? Até para dizer se é legal, se não é legal, se traz bons resultados, se não traz, Perfeito. se é interessante fazer ou ainda não, vamos esperar um pouquinho mais, né? Porque a ciência trabalha nessa área de estética num ritmo alucinante. Eu imagino. Então, pesquisas com produtos, com medicamentos, com substâncias, elas existem aos milhares. Então, a cada tempo aparece no mercado substâncias novas. As duas substâncias mais novas que apareceram no mercado dessa área de harmonização, de estética, são substâncias que atuam na pele, na qualidade da pele, na regeneração da pele, que é um órgão, né, do nosso organismo. A pele é o maior órgão em extensão do nosso organismo, né, que faz a proteção, e é um órgão que a gente trabalha diretamente na estética de face, né, a qualidade da pele. Então, o penúltimo que surgiu foi o PDRN. O PDRN é uma substância que é derivada do DNA do salmão. Olha onde a ciência vai, né? E esse PDRN, ele tem a capacidade de restaurar a vitalidade das células da pele. Que interessante. Regenerando a pele e fazendo com que tudo que aconteça nessa pele, todos esses processos fisiológicos que normalmente acontecem na pele, né? Que a nossa pele, as nossas células ali, elas estão trabalhando o tempo todo, né? Uma camada superficial da nossa pele, as células da epiderme, que é a camada mais superficial, elas são trocadas a cada 28 dias. E, né? Então, a nossa pele é viva, é um órgão vivo que está em movimento ali fisiológico constante, né? Então, o PDRN é uma substância que vai atuar na recuperação e regeneração das células da pele. E a última são os exossomos. Exossomos. Os exossomos têm aí de origem vegetal, têm de origem sintética, já existem vários no mercado, com Anvisa, isso é muito importante. Todo profissional da saúde, todo paciente tem que estar muito atento com relação a isso. Se você é paciente, o profissional propôs para você, vamos fazer um procedimento, um medicamento XYZ, uma técnica assim, assado? Vamos. O que vai ser usado? Tal produto. Tem Anvisa? Isso é muito importante. E você, profissional da saúde, saiba que usar medicamentos, produtos ou equipamentos sem registro na Anvisa é crime. Exatamente. Eu já trabalhei, inclusive, nessa área, não nessa área especificamente, mas eu trabalhei num escritório que a gente tirava certificados da Anvisa para diversas empresas de saúde, de produtos alimentícios, né? Exatamente. Então, hoje os exossomos, a gente já existem vários no mercado nacional, né? Alguns importados, outros já fabricados aqui no Brasil, por empresas nacionais, com o registro na Anvisa, tudo direitinho, tá? E os exossomos, eles também são biorregeneradores celulares. Olha que nome bonito, né? Que nome, né? nome Chique, pomposo. né? Um biorregenerador celular é aquele que vai regenerar as células da pele. As células da nossa pele também vão envelhecendo. E a sua capacidade de vitalidade, de produção de substâncias, de renovação, ela vai diminuindo. O biorregenerador celular, ele rejuvenesce as células da pele.
faz com que essas células da pele ganhem uma nova vida, regenerando as células da pele. Então eles não vão mudar o formato do seu rosto como o preenchedor ou parar o músculo como a toxina botulínica, mas eles vão trabalhar a nível celular das células da pele, rejuvenescendo as células da pele, e aí, obviamente, o aspecto estético dessa pele vai ser diferente. Então, as duas últimas novidades nessa área são o PDRN e os exossomos. Então, o mercado sempre está atualizado nessa área. Você está sabendo em primeira mão aqui as novidades aí dentro dessa área. Eu quero, antes da gente finalizar, se você me permite... Eu tenho mais uma pergunta aí, doutor, mas pode falar. Só de fazer um gancho com relação a isso, com relação a material, substância, Sim. Anvisa, não tem Anvisa. Muito ficou conhecido na mídia aí há um tempo atrás, um paciente que veio a óbito por conta de um peeling de fenol. Sim. Né? Todo mundo já conversou, já discutiu muito sobre esse assunto, não vou entrar no mérito do procedimento em si, mas aí as pessoas começaram a questionar ou crucificar o fenol, que é a substância que faz o peeling. Né? É um peeling mais agressivo, tudo, que ele vai descamar a pele para aparecer uma pele mais jovem embaixo. Isso é a técnica do peeling, né? E ele pode ser feito com várias substâncias, umas mais agressivas, outras menos, né? Com mais capacidade de descamação. E o fenol é um dos mais intensos, que tem uma maior capacidade de descamação, por isso um resultado mais intenso. E aí, a comparação que eu faço é o seguinte. Vamos imaginar que você não sabe dirigir. Tá? Você não faz a menor ideia do que é acelerador, embreagem e freio e volante. Você não sabe de nada, você não tem a menor noção. Você se mete a dirigir, sai na rua, provoca um acidente e mata uma pessoa vem a óbito. A culpa é do carro? A culpa não é do carro. Não é. Você entendeu? Sim. A culpa não é do fenol, gente. A culpa é de quem se meteu a usar o fenol sem saber usar o fenol. Exatamente. Do mesmo jeito de quem se meteu a dirigir sem saber dirigir. Então, se for assim, ninguém mais pode dirigir, porque dirigir você pode matar alguém. Claro que sim. Você não vai matar ninguém, obviamente, desde que você saiba o que você está fazendo. O que você está fazendo. Perfeito. Deu para entender? Entendi, então, vira e mexe, quando acontece alguns problemas, a mídia coloca a culpa no produto. O fenol é perigoso. A tal técnica é perigosa. O preenchimento com ácido hialurônico é isso, é aquilo. Né? A cirurgia da lipoaspiração é isso ou aquilo. Gente, essas são só as ferramentas. A culpa não é da ferramenta. A responsabilidade, né, para a gente não chamar de culpa, a responsabilidade é do profissional que está usando a ferramenta. Se o profissional não sabe usar aquela ferramenta, a chance de dar ruim é muito maior. Sem dúvida. Certo? Perfeito. Então, só para a gente pontuar aí essa questão dos produtos, de ter Anvisa, de não ter Anvisa, todos os produtos são seguros, desde que utilizados da maneira correta. Perfeito. Doutor, uma última pergunta antes da gente estar indo para a parte das apresentações, né? Enfim, o senhor tem um instituto, você tem um instituto, né? O Instituto Ciali. Isso. Instituto Ciali. Conta para nós, para quem quer fazer, vamos lá, quem quer entrar no instituto e quer aprender sobre as técnicas, sobre harmonização facial, entre outras coisas. Qual seria mais ou menos a grade curricular? O que ele vai aprender dentro desse instituto? E passa pra gente como uma pessoa pode se inscrever no instituto. Legal. Bom, você é profissional da área da saúde que quer fazer procedimentos de estética facial, primeiramente você tem que ter terminado a graduação. Ok. Então você tem que ser um profissional da saúde formado. Aqueles profissionais que a gente comentou, se você entrou agora no podcast e não viu o começo, volta lá para você entender quais os profissionais da saúde que podem fazer esses procedimentos. Então, primeiro você precisa ser um profissional que já se graduou, já terminou, já se formou. Então, estudantes universitários não podem fazer o curso, tá? E dos profissionais da área da saúde, dentro daquelas especialidades, aquelas categorias que exigem especialidade, você precisa ser especialista para poder fazer o curso. Aí é só entrar em contato com a gente. A gente tem uma gama ali de produtos, né, de cursos diferentes. Cursos, desde um curso de imersão de um dia,
ou 2 dias, até curso como residências de 3 meses, de 6 meses, ou até a especialização. Aí é específico para cirurgião dentista, mas é uma especialização com 13 meses de duração. Ok. Que é um curso aí formal, registrado no MEC, registrado no Conselho Federal de Odontologia, que quando você faz, você recebe o certificado da faculdade que chancela os nossos cursos, e você vai lá no Conselho Federal de Odontologia e registra a sua especialidade em harmonização orofacial. Lembrando que essa especialidade é uma especialidade da odontologia desde 2019. Perfeito. Então, em 2019, o Conselho Federal de Odontologia cria a especialidade de harmonização orofacial como sendo uma das especialidades da odontologia. Do mesmo jeito que radiologia, prótese, endodontia, ortodontia, a harmonização facial é mais uma delas. Desde 2019. Desde 2019. Então, nós damos este curso formal de especialização, aí é específico para cirurgiões dentistas, para que eles sejam especialistas em harmonização. E cursos mais rápidos também, de duração menor. Se você quer mais informações, Instituto Ciali é o Instagram, @Instituto Ciali. Ciali é S-I-A-L-L-Y. S-I-A-L-L-Y. @Instituto Ciali. E se você quer fazer um tratamento de harmonização facial comigo, o meu Instagram é dr.silvio de Freitas. Então é bem mais fácil aí. Só mandar um direct pra gente, dr.silvio de Freitas. Manda lá que a gente tira a sua dúvida, agenda a sua consulta comigo, faz um planejamento individualizado para você entender o que de harmonização a gente pode fazer no seu rosto. Muito bom, legal, doutor. Então, para você que esteja interessado em fazer, procure aí, entre no Instagram do Dr. Silvio, ele vai poder te esclarecer todas as dúvidas, enfim, e você poder fazer esse tratamento com ele aí, que ele é um dos maiores especialistas na nossa nação. Doutor Silvio, quero agradecer demais. Nosso tempo urge, né? Que a gente podia fazer aqui 5 horas de podcast aqui, que teria assunto a dar e vender, mas já pelo menos basicamente a gente conseguiu esclarecer muitos pontos, né, de dúvidas, né, que as pessoas têm. Se você tiver a sua dúvida, como eu já citei aqui, entra no nosso canal no YouTube. Vai lá, faça a sua pergunta, que a gente pode repassar aí pro Dr. Silvio, ele vai poder esclarecer para você. Também você pode entrar no próprio Instagram do doutor, fazer a sua pergunta, enfim, tirar a sua dúvida, que ele com certeza vai ter o maior carinho de poder te responder e vai aí cada dia mais, né, crescendo aí. Doutor Silvio, muito obrigado, de verdade, foi uma honra poder ter te recebido aqui e espero que com certeza as pessoas vão estar assistindo aqui durante esse período aqui, tendo se agradado muito aqui. Obrigado demais, viu, doutor Silvio? Obrigado a você pelo convite, mais uma vez uma honra estar aqui. Espero que tenha sido produtivo para instruir as pessoas um pouco mais dessa área e é isso que me deixa feliz. Então, quantas vezes precisar, é só chamar que a gente está aqui de volta. Com certeza, quem sabe a gente poder trazer para assuntos específicos aqui. E, enfim, se você tiver algum assunto aí específico, quem sabe a gente trazer aqui o Dr. Silvio novamente aqui para poder a gente fazer um novo episódio aqui legal, enfim, com certeza foi muito agradável. Muito obrigado, Dr. Silvio. Obrigado você. Deus te abençoe demais. Para você que nos assistiu aqui, muito obrigado a todos aí. Se inscreva no nosso canal no YouTube, dá o seu like nesse vídeo aqui, que vai ajudar bastante a poder impulsionar para mais pessoas poderem assistir. Também você pode compartilhar, comentar, faça o seu comentário, enfim, do que você achou desse podcast. Também você pode ouvir nas nossas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Amazon, YouTube. Vai estar disponível o nosso episódio lá. Está disponível o nosso episódio lá nas plataformas digitais para você ouvir à vontade e, enfim, estar atualizado sobre esse super assunto aqui que tratamos aqui com o Dr. Silvio. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o podcast Reino Perspectiva. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Em nome de Jesus, tamo junto. Rádio Visionária, o reino de Deus em primeiro lugar. É isso aí.